Olá, sejam todos muito bem-vindos à formação de professores de língua inglesa dos anos iniciais. Nossa dirigente, Maria Isabel Faria, nossa coordenadora de equipe curricular, Célia Macedo Brandão, eu, Cibele, PEC de língua inglesa. Também vamos contar hoje aqui com a presença da Vivi, PEC de educação física, que vai também prestar um apoio na formação, e o PEC Osvaldo, que também está aqui nos apoiando nessa OT. Bom, primeiramente, então, eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos dessa formação. Então, primeiro, apresentar o material digital de língua inglesa e favorecer a formação continuada do professor de língua inglesa. Vamos dar uma passeada pelo histórico da implantação do componente e dos materiais. Em 2022, a língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental, então, inicia-se. O primeiro contato dos estudantes, a SEDUC optou pela implementação gradual desses conteúdos, né? Então, os professores poderiam utilizar os livros Brick by Brick e o Hello, lembrando que eles tinham os mesmos conteúdos, né? Porém com diferentes níveis de aprofundamento, sempre respeitando o estágio de desenvolvimento em que os estudantes se encontravam. Em 2023, ocorre, então, a anexação da matriz de habilidades de língua inglesa nos anos iniciais no currículo paulista e a produção dos materiais didáticos impressos e produzidos pela SEDUC. Então, agora nós vamos dar uma passeada pelo histórico da implantação do componente e dos materiais. Em 2022, nós temos a língua inglesa nos anos iniciais do ensino fundamental. E esse primeiro contato dos estudantes, a SEDUC optou pela implementação gradual dos conteúdos. Os mesmos conteúdos, porém com diferentes níveis de aprofundamento, sempre respeitando o estágio de desenvolvimento em que os estudantes se encontram. Nesse ano de 2022, a SEDUC disponibilizou os livros Brick by Brick e Hello, que tinham como enfoque o trabalho com a oralidade e o lúdico. Em 2023, ocorre a anexação da matriz de habilidades de língua inglesa dos anos iniciais no currículo paulista. E, sequencialmente, ocorre a produção desses materiais didáticos impressos e digitais produzidos pela SEDUC, que todos já conhecem, né, desde o terceiro bimestre. Bom, então é importante que os professores conheçam essa matriz de habilidades de língua inglesa, né, e o currículo paulista. Nesse currículo paulista da língua inglesa, são mantidos os eixos organizadores, que já eram definidos pela BNCC, e para cada eixo, a oralidade, ela permeia o primeiro e segundo anos, né? Então, os primeiros e segundos anos, o eixo é a oralidade, o professor não pode inserir ainda a escrita, né? Algo mais avançado em relação à escrita. E aí eu coloquei alguns itens em relação a cada eixo, né? O que é importante nós observarmos. Em relação à oralidade, as práticas de compreensão e produção oral de língua inglesa em diferentes contextos discursivos, né? Também lembrando que é importantíssimo a fala do professor. O professor ele tem sempre que manter essa parte oral com o aluno, estimular sempre essa oralidade, né? Porque eles estão nessa fase. Então, o momento não pode ser adiantado para a escrita, né? A escrita já fica a partir do terceiro ano. Então, o próximo eixo é a leitura, que está relacionada às práticas de leitura de textos diversos em língua inglesa, né? Também sempre pensando nos conhecimentos prévios dos estudantes. Então, eu tenho que trabalhar a leitura de acordo com o dia a dia, a rotina, tudo que faz parte ali do cotidiano do estudante. A escrita, né, que também começa a ser trabalhada no terceiro ano e está relacionada a práticas de produção de texto em língua inglesa, né? Também sempre relacionada ao cotidiano desse estudante.
Os conhecimentos linguísticos, nesse momento, os alunos já estão preparados para poderem lidar com a gramática, com a questão gramatical, né? Já um avanço aí, o que acontece a partir do 4º ano. Então, nós temos isso nos 4º e 5º anos. E a dimensão intercultural, e é importante também destacar, em relação a essa dimensão intercultural, que o aluno vai aprender ali ao convívio, respeito, superação de conflitos, valorização de diversidade entre os povos, né, tudo que está relacionado ali aos falantes da língua inglesa, né, a todas as culturas. Então, o que a gente encontra na matriz curricular da língua inglesa, né? Nós temos também as unidades temáticas, que na sequência agora eu separei, eu agrupei por anos. Então, em cada ano, então, em cada ano, nós temos uma organização dessas unidades temáticas. No primeiro ano, nós temos a compreensão oral, a interação discursiva, tudo ligado à oralidade. Segundo ano também, compreensão oral, interação discursiva, e o que entra de novo? As estratégias e práticas de leitura. Pulando para o terceiro ano, o que nós acrescentamos? As estratégias de escrita e pré-escrita e a produção oral. Pode ir para o próximo. No 4º ano, além de todas essas que eu já comentei, tem a gramática. No 5º ano, tem a interação discursiva, estudo do léxico e a gramática. Então, também há uma sequência de acordo com cada ano, e o professor tem a liberdade de ir articulando, né, todas essas unidades temáticas, trabalhando com os estudantes de acordo com o perfil de cada turma. Então, se ele precisa aprofundar, né, ele tem toda essa liberdade. Pode passar, por favor. Eu fiz um recorte aqui do que nós temos no currículo, né, de língua inglesa, dos anos iniciais. Então, o professor, ele precisa realizar essa leitura, ele precisa estudar essa matriz, para ele poder entender toda a dinâmica da aprendizagem de cada ano. Nós temos, então, o eixo, por exemplo, aqui, oralidade, tem as unidades temáticas, tem as habilidades e os objetos de conhecimento. Então, quando o professor ele faz essa leitura, ele entende ali todo o passo a passo da aprendizagem do estudante, ele pode dinamizar o material digital, didático, né? Ele pode ter toda essa liberdade. E dessa forma também, nós entendemos que há uma progressão das habilidades. Eu coloquei como exemplo o eixo da oralidade, para nós entendermos como que isso acontece em cada ano, né? Então, aqui no primeiro exemplo da habilidade, eu tenho lá EF01, que é do ensino fundamental, primeiro ano, língua inglesa, né? Tem alguns verbos e tem a figura do professor. Então, no primeiro ano, eu tenho inferir, com apoio do professor e do contexto discursivo, o tema, assunto, as informações principais e explícitas em textos orais. Já no segundo ano, na EF02, eu tenho o verbo identificar o tema em textos orais em língua inglesa, com mediação do professor. Então, o professor aqui já aparece com a figura de mediador. Terceiro ano, EF03, reconhecer, com apoio do docente e do contexto discursivo, o tema, assunto, as informações principais e ou explícitas em textos orais. Né? Então, aqui, no terceiro ano, o aluno já reconhece com apoio do professor. E na EF04 do 4º ano, que também é similar ao 5º, né, a habilidade, reconhecer o assunto e as informações principais em textos orais por meio do léxico consolidado, de palavras conhecidas, cognatas e pistas do contexto discursivo. Aqui já não há aquela presença do professor, né, ali como um apoio ou como mediador, mediação e tudo mais. O aluno já tem um domínio maior. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as bases metodológicas dos materiais digitais e impressos.
Então, para que ocorra esse desenvolvimento das habilidades previstas no currículo paulista, deve-se considerar a formação integral do aluno, do estudante, né, centrado no interesse e necessidade dele, as competências socioemocionais e a interação coletiva e participativa, que também estão interligadas, né, com as competências. Para que toda essa aprendizagem ocorra, tem que, né, ter esses 3 pontos aí principais. O professor ele tem que sempre promover ali atividades em grupo, em duplas, coletivas, né, na verdade. Trabalhando o socioemocional também sempre. É essencial em cada atividade e nos materiais digitais, essas competências estão ali também sendo trabalhadas. Agora, nós temos como que é a estrutura dos materiais, né, que todos já conhecem. Ele é em formato digital para o Wi-Fi e também tem a versão impressa. A língua inglesa aparece no caderno do estudante, com os outros componentes de história, geografia e ciência. E dessas aulas previstas no bimestre, elas atendem ali 80%, então, das aulas previstas, 80%, sobrando 20% para o professor poder aplicar as suas avaliações com a turma, atividades diversificadas, ele tem, então, essa dinâmica para ele poder planejar as aulas. Pode passar, por favor? Também é importante destacar que as técnicas para melhorar essa gestão de sala de aula de Dogelemov foram consideradas para o planejamento e elaboração dessas aulas, que veremos agora mais adiante, com o apoio da Vivi, né? Lembrando também que o material ele pode ser editado com decréscimo, o professor pode retirar ali algumas questões, né, das atividades, acréscimos de slides. Então, de acordo com o que o professor planejou e o perfil de sua turma. Então, de repente, ele tem uma turma que ele precisa avançar ou que ele precisa ir um pouquinho, dar uma retrocedida, né? Então, eu tenho um quarto ano, eu preciso voltar para um conteúdo do segundo ano, eu tenho essa liberdade. Eu quero inserir áudio, eu posso. Quero inserir vídeo, posso. Esse bimestre está previsto, né, a inserção de áudios no material e o professor tem toda essa liberdade para poder fazer da forma melhor para poder atingir a aprendizagem do estudante. Eu coloquei também, para ilustrar tudo aquilo que eu já falei, né, em relação aos conteúdos. Então, o primeiro ano, ele tem um conteúdo inédito, só para o primeiro ano, diferente do segundo ao quinto, que os conteúdos são os mesmos. O que acontece? O professor ele precisa analisar a sua turma, estar ali sempre avaliando para poder ir alterando, né, o que for necessário. Eu trouxe, então, aqui também uma ilustração para nós visualizarmos tudo aquilo que eu já comentei, né, frisando que, para o primeiro ano, os conteúdos são diferenciados dos conteúdos do segundo ao quinto. Do segundo ao quinto ano, o professor precisa analisar o que ele considera que seja melhor, de acordo com o perfil de cada turma, então ele pode avançar com o conteúdo, ele pode inserir informações ali, né, que auxiliem nessa aprendizagem do estudante. Ele não deve ficar preso àquele conteúdo. E caso ele finalize todo esse conteúdo com a turma, ele tem ainda a possibilidade de acrescentar algumas outras práticas. Nós veremos agora no próximo slide. Eu coloquei, então, aqui algumas possibilidades de práticas e avaliação que o professor pode contar em suas aulas. Eu esgotei todo o material, já trabalhei com a minha turma, sobrou um tempo no bimestre, e eu quero acrescentar outras práticas, né? Então, com o meu planejamento ali, pensando se eu vou trabalhar com a turma em duplas ou em grupos. A aula de língua inglesa ela é dinâmica, então o professor ele tem que tirar essa questão da frente dele de colocar os alunos ali todos sentados um atrás do outro, manter essa organização,
composição já da sala, né? E ter essa dinâmica para poder ter um engajamento dos estudantes. Então, ele pode utilizar as práticas de contação de histórias, que acredito que muitos já fazem isso, já faz parte da rotina, dramatizações, teatro de fantoches, teatro de sombras, música, que já é algo, né, que sempre, né, foi utilizado nas aulas de língua estrangeira, dinâmicas, jogos, festividades, então datas comemorativas são extremamente envolventes, né, para essa faixa etária, eles participam bastante. Flashcards, recursos visuais, realia, que é utilizar objetos para, né, fazer ali uma apresentação realia, que você utiliza objetos para apresentar para o aluno em relação ao vocabulário, figurinhas, vídeos, né? E a interdisciplinaridade, o trabalho com projetos, que é o CLL. Então, eu trabalhando com os outros professores especialistas, com o de arte, educação física, né, fazendo os projetos que envolvam essas outras disciplinas. É algo que é bastante vantajoso e para a aprendizagem do estudante, você consegue uma participação dele, assim, né? Dá uma dinâmica muito boa nas aulas. Agora eu vou pedir a participação da PEC Vivi, para a gente poder fazer um bate-bola, né? Sobre o autor Doug Lemov. Vivi? Então, eu estudei um pouco do Lemov, né? O Doug Lemov, ele tem um grupo de estudos nos Estados Unidos, eles estão falando, assim, a principal ideia deles é pensar na eficácia, na eficiência da escola, né? Pensar uma escola produtiva, uma escola onde o aluno aprenda de verdade, né? E para iniciar esses diálogos com ele, né? A gente começando a estudar o Doug Lemov, a gente percebe que ele fala que a escola pode e deve ampliar as oportunidades para todos, né? Então, nós estamos falando de língua inglesa, e a língua inglesa vai ser bastante importante, né, para ampliar essa oportunidade desses nossos estudantes, né? Então, a escola é um lugar que deve ampliar, então a gente tem que fazer todo o esforço possível para ampliar esse conhecimento sobre a língua inglesa, né? Tudo na escola, inclusive o tempo deve estar a serviço do aprendizado do aluno, então a gente tem que pensar na gestão da sala de aula. Na realidade, né, o Doug Lemov vai falar muito sobre técnicas de gerenciar a sala de aula. Então, tudo deve estar relacionado com o aprendizado do aluno. Nós devemos o tempo todo pensar, né? Será que ele está aprendendo? Será que está sendo eficiente a minha aula? Né? E o bom é o que funciona, ou seja, nós professores temos que ter uma intervenção intencional e planejada. Então, é a questão que vocês já estão acostumados a fazer, na realidade, que é o planejamento, que são as práticas intencionais, né? É lógico que você pode adaptar, que você planeja algo que talvez não dê certo em algum momento, mas você tem o plano B, você tem um planejamento e você tem outras possibilidades de mudanças, né? E criatividade, né? Eu costumo dizer que ninguém aprende, que a criatividade, né? Eles mesmos dizem que não é um dom nem uma intuição, né? A criatividade, ela aparece para a gente a partir do conhecimento. Então, você só é criativa a partir do momento em que você já conhece o básico. Eu costumo dar o exemplo do fazer o bolo, né? Então, quando você nunca fez o bolo na sua vida, você tem que olhar a receita item por item, qual é a quantidade de óleo, de farinha, de ovo, o tempo do bolo, você tem que olhar a temperatura do forno, né? E aí, quando você já dominou essas questões básicas, que você consegue fazer criações, inserir outros ingredientes, inserir outros elementos dentro do seu bolo. Então, a criatividade nada mais é algo que aparece, né, que vai surgindo sobre bases de conhecimento, né? Não é um dom e muito menos uma intuição. Então, o Doug Lemov começa dizendo isso para a gente. Então, eu acho que serve muito, né? Eu falei sobre isso nas aulas de educação física e nas aulas de inglês, da língua inglesa também. Então, a gente tem que estar muito bem amparado naquilo que a gente vai falar e como a gente vai trabalhar esse conteúdo para os nossos estudantes. Ele também fala do ensino de excelência, né?
Então, a gente tem que ter o tempo todo uma visão clara e um propósito sólido. Então, você tem que ter o tempo todo um objetivo com clareza, o que eu quero ensinar realmente, quais os resultados, como que eu vou avaliar esse conteúdo. E não pode ser assim, despreparado, né? O professor, quando ele vai preparado para a sala de aula, quando ele se prepara para aquilo, né, a chance de dar certo é muito grande, não é isso? Então, o Douglas Lemov, ele faz toda a pesquisa dele em cima da psicologia cognitiva, né? Ele tem 2 livros, 2 ou 3 livros publicados, o primeiro foi em 2011, e tem esse de 2023 também, que ele traz técnicas aplicáveis e concretas. Então, o livro de 2011 foi disponibilizado na rede estadual, então vocês podem acessar a biblioteca da sua escola, que é bem possível que ele esteja lá na biblioteca. O de 2023 ainda não está na biblioteca, e ele traz técnicas, ele traz um deles acho que é mais de 49 técnicas, né, sobre como você gerir melhor essa sala de aula e como você aplicar essas técnicas para que você tenha um ensino de excelência. E outra coisa, a gente tem que aprender a fazer boas perguntas para os nossos alunos, né? Então, você tem que fazer boas perguntas para você conseguir até entender o que eles vão responder, como que eles pensam, é conhecer o aluno. Então, vocês estão no momento de sala de aula agora, que a gente já está no 4º bimestre, vocês já têm um bom conhecimento sobre quem é seu aluno. Muito provavelmente esse aluno vai estar com você no próximo ano, então você já vai ter uma base de conhecimento muito importante, você já tem um conhecimento prévio de como que é a maioria, como é a clientela, como que são esses estudantes da sua escola, porque você já pode ir pensando, né, como que você vai trabalhar esse conteúdo ao longo do próximo ano, o que você fez até agora, como você pode melhorar esse conteúdo, como você pode trabalhar com estratégias melhores até para o próximo semestre, né? E eu gosto muito do Douglas Lemov quando ele fala que o professor ele é um artesão e ele vai se tornando um artista, ou seja, um artesão que ainda tem uma pedra bruta, que ele tá elaborando o seu trabalho, ele está refinando o seu trabalho. E aí ele fala muito, né, da gente ter o domínio do conhecimento. Eu estou trabalhando com língua inglesa, quanto que eu domino esse conhecimento, quanto que eu preciso estudar a minha matriz de língua inglesa, quanto que eu preciso me aprofundar, entender o que os alunos já sabem, como que eu preciso refinar essas minhas habilidades em ser professor, para que eu acompanhe esse desenvolvimento. Então, eu tenho falado com a Cibele, né? O conteúdo do 2º, 3º, 4º e 5º é o mesmo, só que como eu posso trazer estratégias diferentes, porque eles têm um nível cognitivo diferente. O 2º ano é diferente de um 5º ano, apesar de serem os mesmos conteúdos. Mas como que eu olho para esses alunos, para esses estudantes, e repenso o que eles precisam aprender e como eu posso me aprimorar. Talvez não seja possível dar a mesma aula que eu dei no 2º, nem no 3º, nem no 4º e nem no 5º. Que mudanças eu tenho que fazer ao longo desses anos, não é isso? E eu gosto muito também quando ele fala que cada professor tem que ter a sua caixa de ferramentas, né? Então, você vai lá fazer o seu bolo, você tem os ovos, você tem a farinha, você tem o liquidificador, você tem a batedeira, você tem elementos para que aconteça esse bolo, e você também pode ter outras ferramentas que você pode ter que usar. Ele não estava previsto, mas você também vai usar essas ferramentas, né? Então, é um exercício de a gente refletir sobre qual seria a nossa caixa de ferramentas, quais são as ferramentas que eu teria para eu trabalhar com essa língua inglesa, né, nesse momento. E o tempo todo é pensar como eu vou obter melhores resultados na minha sala de aula, né? A gente tem que promover o aprendizado desse aluno. Então, o Douglas Lemov vai falar o tempo todo que a gente tem que pensar nos resultados e avaliando constantemente essa aula, né? E para isso eu tenho que ter uma rotina cuidadosamente construída e executada, tudo planejado, eu tenho que entender o começo, o meio da aula, o final da aula, retomar talvez conteúdos da aula anterior, então eu preciso muitas vezes, né, ter essa rotina de retomar o que a gente começou na aula anterior para dar seguimento na próxima aula. E a gente tem uma questão do tempo, a gente sempre briga com o tempo, né? Como a gente administra
o início da aula, como a gente administra as duplas produtivas, como a gente administra o trabalho em grupo, porque muitas vezes a gente tem ótimas ideias, mas gerir tudo isso e pôr isso em prática nem sempre sai do modo que a gente pensou, né? E aí eu também eu fico pensando, né, e com a Cibele, como a gente vai interagir com esse material, né? Como eu interajo com esse material digital, né? Eu estudo aula a aula, eu estudo diariamente, eu estudo semanalmente, eu abro o material como um todo e analiso todo o material para priorizar alguns objetivos, expectativas de aprendizagem. Cada um de vocês vai tendo as suas ferramentas, vai tendo as suas técnicas e vai vendo qual é a melhor forma, né? Mas a gente tem que ir entendendo quais são esses caminhos e quais os caminhos talvez que a gente tem que retomar, analisar se está dando certo. Eu considero que se você olhar para o bimestre inteiro, para analisar o que está sendo pedido e priorizar algumas expectativas de aprendizagem, talvez dê mais certo do que você querer dar tudo, todas as aulas, né? Porque a gente está trabalhando com o EFI, e uma pergunta, né? Tem que ser divertido, tem que ser estimulante, o aluno não pode ficar só lendo o PowerPoint, o professor não pode ficar só lendo o PowerPoint e só aquele material na TV. Então, o vídeo, a música, tudo tem que estimular a aprendizagem, tudo para alavancar a aprendizagem, né? E não para passar tempo, eu não sei nem o que eu dou, vamos pedir para eles fazerem cópia desse material, né? A Cibele mesmo acabou de falar, tem alguns momentos que não é para fazer cópia, é a oralidade. Então, será que a gente está entendendo a necessidade de cada ano e série, né? Para isso eu preciso o quê? Que eu tenha objetivos claros, que tanto para o professor, né, como você, e para o estudante. Olha, hoje o nosso objetivo é falar de frutas, por exemplo. Então, como a gente vai falar das frutas, ou como a gente vai falar de cores, quais as estratégias, quais são as cores que tenho aqui hoje, ou seja, como eu posso dinamizar isso e depois ir no crescente, né? Eu falo a palavra isolada e depois eu vou tentando falar pequenas frases para ampliar as frases, né? Sempre o quê? Tendo essa intencionalidade educacional e, principalmente, envolver todos os estudantes na sala de aula. Ninguém pode ficar de fora nesse momento. Nenhum aluno pode ficar de lado, ele não gosta de inglês. Não, não é isso, né? O aluno, ele está ali para aprender, e nós, como professores, temos que estimular a aprendizagem desse aluno. Então, nem se tiver que mudar as estratégias, estimular as técnicas, mudar as técnicas de aula para que a gente consiga atender a todos, porque um dos pressupostos é todo mundo tem direito a essa educação e a escola tem que atingir a todos. E aí eu vou coletar dados também, né? Por exemplo, eu estou dando um conteúdo lá das frutas, né? Quantos alunos conseguem falar a palavra, né? Conseguem executar, elaborar? Quantos não acertaram? Então, eu posso analisar tanto quantitativamente quanto qualitativamente a qualidade da fala. Será que ele está com a pronúncia certa? Ele está falando, mas ele está falando com a pronúncia que eu preciso, que ele acerte. Então, a gente tem que analisar esses dados, e isso vai me dar o quê? Indicadores. Os indicadores vão servir para quê? Para replanejar a ação, para eu pensar como eu posso ensinar melhor, que estratégias eu tenho que mudar, talvez uma palavra que tenha uma dificuldade, então que brincadeiras e jogos vocais eu posso trabalhar para que ele melhore essa oralidade dessa palavra, né? Eu posso fazer gravações, eu posso pedir que eles conversem entre eles, eu posso pedir para que eles falem diversas palavras, um grupo fala sobre frutas, outros sobre cores, outros sobre flores, sei lá o quê, né? Então, cada um vai... então, você pode fazer esse trabalho assim, tanto de grupos, principalmente, né? Não é um trabalho individual, mas são os grupos que vão trabalhar, e, principalmente, replanejar o tempo todo. Está dando certo, não está dando certo? Acho que a gente não pode ter medo de dizer, poxa, hoje não foi tão bom assim. Eu acho que eu preciso melhorar em tais e tais aspectos. Ele vai falar sobre as competências socioemocionais. A Cibele já tinha citado aí, e eu também comentei na minha orientação técnica em educação física, que muitas vezes o mais difícil é você engajar esses alunos, você trazer eles com respeito,
né? Você fazer com que ele tenha foco. Muitas vezes o mais difícil não é ensinar a língua inglesa, o mais difícil é organizar, é engajar, é melhorar a gestão da sala de aula para que eu consiga trabalhar a língua inglesa, né? Então, e a gente não pode deixar de lado essas competências socioemocionais. Será que uma criança está respeitando a outra? Será que eu tenho empatia pela outra? Será que eu tenho confiança em falar uma palavra? Será que eu tenho vergonha? Será que os alunos vão fazer bullying comigo? Então, como que a criança se sente diante de uma língua que não é a língua materna dela? E será que ela se sente num ambiente confortável e emocionalmente seguro para que ela também possa errar, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo pensando nessas competências socioemocionais. A gente trabalha com uma língua inglesa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas outras competências que tem que caminhar junto. E, nesse sentido, né, eu pensei muito, nós, né, eu e a Cibele, a gente estudou esse material junto, né, e a gente traz, assim, uma reflexão para vocês, né. O Doug Lemov, ele considera que cada professor tem que ter essa caixa de ferramentas, como eu disse anteriormente, né. Então, a gente vai pedir para vocês pensarem nessas, por exemplo, em 5 ferramentas necessárias que vai ajudar você a ter uma melhor gestão de sala de aula. Quais seriam as suas 5 ferramentas, né? E também tem uma outra reflexão, que partindo do pressuposto que todos devem ter o direito e acesso à permanência nessa língua inglesa, né? Quais seriam as melhores estratégias que o professor deve utilizar para garantir o envolvimento e a participação de todos? Porque ninguém pode ficar de fora na língua inglesa, né? Então, a gente vai ter uns alunos que já fazem, talvez, um curso fora, tem alunos que nunca ouviram falar sobre, não tenha o cotidiano com a língua inglesa. Mas como a gente faz para não deixar ninguém de fora, que é um assunto bastante importante e pertinente. E para isso, né, essas 2 questões, vocês vão responder como para a gente, nessa página aqui do Refletindo. Esse QR Code também tem aqui embaixo, né, o link, vocês vão responder para nós. Então, vocês vão responder de onde vocês são. A gente quer, a Cibele, né, quer conhecer um pouquinho mais de vocês também, entender as necessidades de vocês, entender as dificuldades com a língua inglesa. Esse é o momento de vocês refletirem e trabalhar isso junto com a Cibele, né? Para que a gente possa melhorar essa formação de professores, para que vocês se sintam um pouco mais acolhidos, que vocês se sintam juntos, né? Eu acho que assim, o professor ele tem que estar, ninguém trabalha sozinho, e a gente tem que estar com o outro, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo com a nossa equipe gestora, a gente está trabalhando com esse professor regente, a gente tem que estar trabalhando com projetos interdisciplinares. Então, como que nós podemos trabalhar, né, de uma forma que seja para o aluno, focando no aprendizado do aluno? Sendo assim, Cibele, tem as referências bibliográficas aqui também, que nós utilizamos, né, que são os documentos do EFAP, o Currículo Paulista, e esses 2 livros do Doug Lemov, né, que uma é de 2011 e outra é de 2023, para que vocês possam se aprofundar e melhorar essa gestão de sala de aula. Eu vou passar a palavra agora para a Cibele, tá, Cibele? Muito obrigado desde antemão pela essa oportunidade em estar aqui colaborando, né, de alguma forma, para a formação desses professores de língua inglesa. Vivi, eu que agradeço pela parceria, pelo apoio, né, pelas nossas trocas aí. Sequencialmente, tem também o QR Code da avaliação da nossa formação. Então, eu peço que vocês respondam, por favor, por meio do QR Code, né? E tem um link embaixo, logo abaixo. Agradeço muito a todos por terem assistido, pela participação nessas avaliações, né? E estamos aqui à disposição para qualquer dúvida, o que precisarem em relação à língua inglesa, educação física, estamos aqui prontos para poder dar esse apoio. Então, agradeço mesmo de coração, minha gratidão, thank you, e estamos aí para uma próxima. Tudo de bom. Obrigado. Obrigada, Oswaldo, também. Obrigada mesmo. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.